Muito bem, estudo da lição número 2, a parte de segunda-feira, a vinda do Filho do Homem. Quando nós falamos sobre o tempo do fim, preparação para o tempo do fim, não é uma coisa assim de pouca importância. As pessoas precisam se conscientizar de que existe um direcionamento profético para o tempo do fim. Por isso, o tempo do fim identifica-se com a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Porque todos os profetas falaram de Jesus vindo a primeira vez e depois os discípulos falaram de Jesus vindo a segunda vez. Jó, no livro de Jó, capítulo 19, verso 25, ele dizia: Jó, eu verei o meu Salvador. Meu Salvador se levantará sobre a terra e meus olhos o verão. Não outros olhos, esses olhos o verão. Eu em minha carne verei o Salvador. Jó estava falando da segunda vinda. Então é um assunto muito bem falado, testificado na Bíblia, de que haverá a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos é de um preparo urgente e diário. Uma menina via a sua avó todos os dias lendo a Bíblia e lia bastante tempo a Bíblia. Uma pessoa chegou e observou de longe: por que sua avó lê tanto a Bíblia? A menina falou: eu acho que ela está se preparando para os exames finais. Não que a menina estivesse falando de uma forma didática ou assim cultural, estudantil. A avó estava se preparando para as provas finais no dia da volta de Jesus. Ela estava colocando óleo na sua lâmpada espiritual. Estava assim se educando espiritualmente para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos nós vamos passar por essa prova final. Temos que nos preparar. As nossas escolhas diárias determinarão de que lado estaremos quando chegar o momento do grande conflito, assim, criar a decisão para que nós possamos, então, tomar uma decisão ou fazermos uma escolha, ao lado de Cristo ou ao lado do diabo. Por isso, em resumo, devemos ter em mente a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo como nossa prova final. Por isso, o preparo de hoje nos conduzirá para a nossa aprovação por Jesus em sua segunda vinda. Ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Vocês foram fiel, vão entrar agora no gozo do Senhor. Na pergunta número 2, o enunciado da pergunta é o seguinte: como o livro do Apocalipse intitula Jesus em sua segunda vinda? Por que ele é chamado de Filho do Homem? Aqui está o texto, Apocalipse 14, verso 14. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda para ceifar. Como o livro do Apocalipse, então, intitula Jesus como Filho do Homem. O que quer dizer essa expressão Filho do Homem? Quer dizer que Jesus se identifica conosco, pois se tornou um de nós, conheceu nossas lutas, nossas dores, nossas tentações. Por isso, o título que ele mais gostava de referir-se a ele mesmo era o Filho do Homem. Jesus se identificou conosco em seu ministério e fez questão de mencionar 82 vezes a expressão Filho do Homem. Essa identificação divina, humana, mostrou que ele conhece a nossa natureza e fará tudo ao seu alcance para nos ajudar na salvação. Só precisamos escolher ficar do lado dele, porque ele é o nosso representante no céu. Diante do Pai, ele nos representa e intercede por aqueles que o amam e o escolhem como Salvador. Ninguém vai lutar sozinho se escolher estar do lado de Jesus. Ele é uma ajuda preciosa, constante e intercede junto a Deus pela nossa salvação. Ellen White escreveu no livro Caminho a Cristo, na página 14, o seguinte: Cristo devia identificar-se com os interesses e as necessidades da humanidade. Ele era um com Deus, mas ligou-se aos filhos dos homens por laços que nunca se romperão. Por isso Jesus é chamado de Filho do Homem e não se envergonha de nos chamar de irmãos, conforme está em Hebreus 2, verso 11. Cristo se identificou conosco e ele resolveu ser chamado de Filho do Homem. Pergunta número 3. Como o livro de Mateus nos mostra Jesus como o Filho do Homem? 3 passagens. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um a recompensa segundo as suas obras. Mateus 24,
27 a 30 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos estarão com ele, e ele se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Então, para a pergunta, como o livro de Mateus mostra Jesus como Filho do Homem, resposta: Mateus mostra Jesus como Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com grande glória, não como um servo humilde, mas como rei coroado, e separando os perdidos dos salvos, os bodes das ovelhas. A cena descrita em Mateus e nas palavras de Jesus demonstram que o Jesus humilde e sofredor assumirá a sua postura real. E mais ainda, executará um tipo de juízo ao separar as pessoas perdidas dos salvos, os bodes das ovelhas. Será um momento no qual toda a raça humana passará por uma espécie de juízo. Assim como foi nos dias de Noé. O dilúvio serviu como um juízo e a arca, a salvação. Jesus é nossa arca. Temos então que nos apegar a Ele para que Ele nos conceda a salvação. Deus nunca vai se impressionar com o quanto eu ou você sabemos as coisas de forma intelectual. Mas Ele vai querer saber sobre o quanto nós podemos ser semelhante a Jesus Cristo. Nós podemos ter uma cultura muito grande, sabermos de cor vários versos sobre a segunda vinda de Jesus. Mas isso diante de Deus não tem muito valor. O que tem valor é ser semelhante a Jesus Cristo. E eu fico semelhante a Jesus, você também, quando nós nos preparamos espiritualmente, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós pedimos a Deus que coloque as virtudes de Jesus em nossa vida, que o Espírito Santo nos dirija para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, que haja uma bênção nessa segunda-feira para todos. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que a tua bênção recaia sobre todos os teus filhos, que possam ser semelhantes a Jesus e que a segunda vinda seja o nosso foco, a nossa meta, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha então uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor. Fica com Deus.